Saudações, este é quem vos fala, Felipe Santiago Canepa, servo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, trazendo um novo ensinamento a fim de derrubar e destruir argumentos que têm se levantado em contra do conhecimento de Deus, em contra da doutrina de Jesus Cristo nosso Senhor. E esta vez vou falar e vou derrubar o argumento da triunidade. Alguns chamam de trindade e alguns mais modernos chamam de triunidade. E este é o famoso desenho que sintetiza, que praticamente ele põe de uma maneira objetiva, e aí está a essência da trindade. E este desenho nasceu em um homem chamado Atanásio no século IV, no ano 381, no primeiro concílio de Constantinopla. O concílio de Constantinopla, o primeiro, 381, aonde foi convocado justamente por um imperador romano, ou seja, um imperador romano financiou, convocou, praticamente dirigiu, e Atanásio surgiu com esta ideia. E quero começar referindo-me a um ensinamento que vi de um pastor ao qual respeito, e não interessa o nome, mas este é um dos expoentes da trindade ou da triunidade ao qual respeito. E eu creio que ele merece ser honrado, porque de todos os que eu conheço, ele usa muita escritura. Também tem certeza do que nós cremos a respeito da verdadeira cosmologia da Terra, e agradeço a Deus por isso, por sua vida. E quero deixar claro uma coisa: todos aqueles que creem que Deus é um, mas tem este desenho, este entendimento, não os estou condenando, são meus irmãos. Eu não sou de aqueles que creem que porque não recebeu o Espírito Santo e não fala em outra língua, você não está salvo. Tem pessoas que se atrevem a dizer isso. Chamam-se apóstolos ainda, pastores, e creem que as pessoas que não receberam o Espírito Santo e não falam em língua não vão ir ao céu. Ou seja, eu quero estabelecer desde o começo deste ensinamento que eu não estou condenando a ninguém. Eu mais bem creio que são meus irmãos que não chegaram ao conhecimento pleno. Por quê? E vamos ver por quê. O Senhor uma vez disse às pessoas: errais porque ignorais as Escrituras e o poder de Deus. Vocês erram, se equivocam, porque ignoram as Escrituras, e disse aos fariseus e aos escribas, não me confundam. Em Mateus 22, 29, vamos ler aqui, Mateus 22, 29, quando diz assim: então respondeu Jesus, lhes disse. A quem lhes disse? Pois leiam o versículo 23. Aquele dia vieram a ele os saduceus, que dizem que não havia ressurreição. Ou seja, não eram pessoas ignorantes, eram pessoas cultas, conhecedoras das Escrituras. E ele tocando o tema da ressurreição, porque esse é o contexto: errais ignorando as Escrituras e o poder de Deus. Porque na ressurreição, ou seja, estava falando da ressurreição, nesse contexto eles erravam, porque ignoravam as Escrituras, porque não as entendiam, ignoravam o poder de Deus. E tem pessoas como este varão que é muito representativo da doutrina da Trindade, e não vamos falar de Hebreu. Eu gosto da forma como ele fala, não vou falar do concílio de Niqueia, não vou falar
de grego nem de hebraico necessariamente, porque Deus não é um Deus de confusão, deixou sua palavra para que todos a entendam. Mas tem um problema? Sim, apesar de que ele não é Deus de confusão e ele deixou sua palavra para todos, mas não é tão simples. Uma vez o Senhor disse, quando estava com seus discípulos, ao ser questionado por eles por que falava por parábolas, por que lhes fala por parábolas? Isso parece que está em Mateus 13. Vamos ver se está certo. Sim, 13:10. Chegando-se seus discípulos, lhes disseram, por que lhes fala por parábolas? Ele respondeu, porque a vocês vos é dado saber os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes dei, porque a qualquer que tem se lhe dará, mas ao que não tem, até o que pensa ter lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, ou seja, porque quando o Senhor dava e entregava sua verdade e seus mistérios, tem pessoas que se submetem, se humilham e recebiam, então Deus lhes dava mais. Mas quando ele entregava e as pessoas não recebiam, preferiam a interpretação religiosa tradicional dos homens, então Deus não pode seguir entregando mais. Ou seja, até o que pensa ter será tirado. Por esta razão lhes falo por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam nem entendam, ou seja, para que se cumpra neles a profecia de Isaías que diz, ouvirão e não entenderão, verão e não perceberão. Ou seja, não é tão simples. Deus deixou sua palavra, mas isso não significa que todos vão entender. E este desenho, que nasceu no século IV com Atanásio, segue sendo um problema até os dias de hoje. E é por isso que vamos destruir todo argumento. Como está escrito, as armas de nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Esta é uma fortaleza que vamos destruir com a verdade, derrubando argumentos e toda altivez, toda imaginação que se levanta em conta do conhecimento de Deus, e levando cativo todo argumento, todo pensamento, toda doutrina, toda tradição humana ao conhecimento da verdade. Qual é a verdade? Que só existe um Deus. E é aí onde nós concordamos, entre aspas, com os irmãos trinitarianos, ou triunitários. Nós não os condenamos nem os julgamos. Estamos aqui para destruir uma mentira, a fim de que o homem conheça a verdade e essa verdade o possa libertar. Por isso dizemos, nós não conhecemos nenhuma só pessoa que tenha deixado o pecado, que viva em santidade, depois de viver 20, 30 anos numa igreja de 4 paredes. Não conheço nenhuma pessoa que tenha se convertido por entender essa suposta verdade, por saber que existe uma trindade, que tem 3 personalidades e que cada uma é Deus. Não conheço a nenhuma pessoa, mas eu conheço a muitas pessoalmente que deixaram o pecado, passaram de morte à vida, nasceram de novo, se batizaram no único nome dado aos homens em que possamos ser salvos, o único nome, pois eu os convido a ver qual será o nome que batizaram todos os discípulos no capítulo 2, 8, 10 e 19 de Atos, 4 testemunhos. Aí estão os discípulos obedecendo o que se lhes dizia no começo, bautizem no nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em um nome. Não existe outro nome, mas eles inventaram isto. Por quê? Porque eles não entendem. Por que eles não entendem? Porque eles ignoram as Escrituras e o poder de Deus. O que é o poder de Deus? Vamos ver que o poder de Deus não é nada mais nem nada menos um atributo de Deus. Ignoram o poder de Deus, ignoram a capacidade de Deus, ignoram a majestade de Deus, ignoram a possibilidade que Deus tem, ignoram tudo de Deus, ignoram o dunamis de Deus. Ignoram quem é Deus. Então, este representante dos triunitários, ele disse que tem que usar a hermenêutica.
E não é uma palavra difícil, é bem simples. A hermenêutica é um conjunto de ferramentas que serve para interpretar corretamente uma lei, neste caso as escrituras. Então, um dos princípios da hermenêutica diz que tem que dar prioridade ao literal ante o simbólico, dar prioridade ao argumentativo sobre o histórico, aos versículos mais claros, aos versos mais escuros, tem que dar prioridade ao cumprimento sobre o profético. De maneira que ele cita Isaías 55, 8, 9, onde diz: porque meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem vossos caminhos são meus caminhos, diz o Senhor. E glória a Deus por essa palavra, ou seja, que essa palavra está dizendo que Deus tem que se rebaixar o nosso nível para que nós possamos entendê-lo, porque de outra maneira, um Deus infinito, um Deus infinitamente majestoso, glorioso, sábio, um Deus que tem o controle, o domínio, o conhecimento de cada estrela e a chama pelo nome, que tem contado cada cabelo de nossa cabeça, um Deus que tem tanto conhecimento. Como é que esse Deus vai poder se comunicar conosco? Seu pensamento não são os nossos e nossos caminhos não são os seus, ou seja, ele tem que se rebaixar ao nosso nível, ele tem que se rebaixar para que possamos entendê-lo, e então ele se propõe em si mesmo por um determinado conselho antecipado, como está escrito em alguma parte das escrituras, um antecipado conhecimento. Deus se propôs em si mesmo, digamos, como dizem as escrituras em Efésios, a carta dos Efésios, capítulo 1, versículo 9, dando-nos a conhecer o mistério da sua vontade segundo seu beneplácito, qual se havia proposto em si mesmo. Ou seja, que o mistério de Deus é um mistério, não é que personalidades diferentes se colocaram de acordo, não, é que Deus se propôs em si mesmo. Vamos ver se eu encontro. Não se trata de uma relação entre divindades, porque, segundo Atanásio, esse desenho, onde está escrito Deus, que é um e todos dizem sim, e leem o que Jesus disse, de que ouve Israel, o primeiro mandamento, o teu Deus é um. Esse é o primeiro mandamento, que Deus é um. Ou seja, não vamos nos concentrar tanto em que Deus é um, porque isso está claro, estamos de acordo. E muitas outras religiões de que Deus é um. Esses dias falei com uma mulher de Sri Lanka e que queria vir me comprar algo que estamos vendendo, e a mulher queria abaixar o preço tanto que eu tive que falar que preferia dar, porque não me parecia justo que eu vendesse isto por um preço desse. Perguntei se ela cresce no único Deus verdadeiro que criou céus e terra, e ela me disse que sim, e eu disse, então você tem que ser honesta. Ou seja, eu tive que apelar ao conhecimento a uma mulher de Sri Lanka que sabe, sei lá, que classes de deuses que elas terão. Eu disse, o único Deus que cria os céus e terra, e ela disse, sim, sim, apesar de que temos milhões de deuses, e elefantes, e demônios e tudo, tem, sem exagero, 300 milhões de deuses em Índia, literalmente. Ou seja, tive que ser obrigado a dizer, estou falando do único, e ela disse, sim, sim, estou falando desse também. Então não vamos nos concentrar nessa verdade de que Deus é um, como está escrito tantas vezes em Isaías 44, 6 ou 8. Não sei se ler, mas vamos ler bem rápido.
Quero sair desse assunto bem rápido porque não estou interessado nessa parte. Porque todo mundo sabe, ninguém discute que Deus é um, tem um só Deus. Mas eles não entendem. Então em Isaías 44, 6, 8 diz: assim diz o Senhor Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro, eu sou o último e fora de mim não tem outro. O versículo 8: não tem Deus senão eu, não tem forte, eu não conheço nenhum. No capítulo 45, versos 5 e 7: eu sou o Senhor e nenhum mais do que eu, não há outro Deus fora de mim. E depois disso diz no 6 que não existe mais do que eu, nenhum mais do que eu, que forma a luz e crio as trevas, que faço a paz e crio a adversidade. Eu sou o que faz tudo isso. E por último, no versículo 21 diz: e está dito desde então: eu sou Deus do Senhor e não há mais Deus que eu, Deus justo, Salvador, nenhum outro fora de mim, nenhum. Ou seja, e diz aqui: por mim mesmo fiz juramento de minha boca, que ante mim se dobrará todo o joelho. Diante de quem? Do único. Este versículo diz que diante dele se dobrará todo o joelho, diz Isaías capítulo 45, verso 6. Por mim mesmo fiz o juramento da minha boca. Palavra de justiça. Em hebraico está escrito: Deus, querendo encontrar um maior, não encontrou, teve que jurar por si mesmo, porque não há outro. Então ele diz que ante ele se dobrará todo o joelho, ou seja, ante ele, a mim se dobrará todo o joelho e toda a língua confessará. E claramente, Romanos 14 e Filipenses 2, vemos que toda língua vai confessar perante Jesus Cristo. Ou seja, vamos destruir essa triunidade, é isso que nós vamos destruir. E vamos começar dizendo, em primeiro lugar, segundo Atanásio, segundo eles mesmos e segundo todos aqueles que creem na Trindade, na triunidade, segundo eles, como repito, não é uma relação entre divindades, é uma relação de Deus consigo mesmo, que é o mistério da sua vontade, o qual ele havia se proposto em si mesmo. Então, segundo a definição dos triunitários ou trinitários, dizem: a triunidade é 3 em 1. Ou seja, 3 pessoas em 1. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles chamam de pessoas. Chamam de personalidades, chamam de personagens. Eu escutei, eu li e eles dizem: pessoa, personalidade, personagem. Pessoa, personalidade, personagem. Pessoa, personalidade, personagem. São 3 pessoas, personagens, ou que seja, o que você quiser chamar, mas isso é uma verdade que eles dizem. E esse varão disse literalmente, que eu repito, creio que é meu irmão, creio que está em uma condição de ignorância e que somente Deus, em seu devido momento, vai aclarar a verdade. Ou seja, quando ele estiver em sua presença, ele vai estar procurando 3 tronos e a única coisa que ele vai encontrar é um só. Isso eu posso garantir. Ele vai ter que perguntar a ele: aonde está o filho? Aonde está o pai? Ele vai ter que perguntar, porque alguns creem que o Espírito Santo é uma pomba. Ou seja, dizem 3 em 1, 3 pessoas iguais em divindade. Essa pessoa possui todos os atributos. Essa e essa possuem todos os atributos de Deus. Tem um Deus que existe eternamente como 3 pessoas. Ou seja, tem um Deus que existe como 3 pessoas e que cada uma delas possui toda a plenitude da divindade. Ou seja, eu pensei que só Jesus Cristo tinha toda a plenitude da divindade, mas eles dizem que são 3 pessoas que possuem. E cada uma dessas pessoas possuem todos os atributos de Deus.
As três pessoas da divindade são perfeitas em unidade. Sim, porque aí quando o Senhor ia confundir as línguas na Torre de Babel, disse: "Oh, esses três querem ser um assim como nós, estes são um", e havia milhares de milhares, e como Deus chama milhares um, por isso isso é verdade. Ou seja, esse é o argumento que eles têm. Estas três pessoas são Deus, Deus o Filho, Deus o Pai e Deus o Espírito Santo. E são o único Deus verdadeiro. Não são três deuses, não, não, não. Eles não são três deuses, é um só. E um verdadeiro, eles dizem. Este varão cita a Escritura como se estivesse correto, e qualquer que tirar essas palavras e colocar receberá as pragas. E ele se atreve a dizer de Apocalipse, dizendo que qualquer um que se atreva a tirar dessas palavras. Por isso eu vou pedir para que ele me mostre aonde na Escritura diz Deus o Filho. Que alguém me mostre aonde está escrito Deus o Filho nas Escrituras. Aonde diz Deus o Espírito Santo. Aonde? Me mostre. E eles ainda têm coragem de dizer que estão usando escrituras e que não pode se adicionar. Então não adicionem vocês. Em nenhuma parte diz Deus o Filho. Em nenhuma parte diz Deus o Espírito Santo. Em nenhuma parte o diz. Então não adiciones o que não está escrito. Então vamos ler o que essas pessoas creem, que são a maioria, que nós, os que temos a verdade e possuímos porque ela nos possuiu a nós. Ninguém pode conhecer a verdade se a verdade não se revela. Ninguém pode conhecer quem é o Filho a não ser o Pai. Ninguém pode conhecer o Pai. Ninguém pode conhecer o Pai. Ninguém a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. E isso está escrito, eu não estou adicionando. A palavra diz que ninguém pode conhecer ao Pai, somente o Filho. E essa é a verdade. Ou seja, a nós se nos chama unicitários. Também nos dizem unitários. E por certo, tem muitos unicitários e unitários que se converteram. Por que digo que se converteram e passaram de morte à vida? Porque eles ligam, confessam e dão testemunho que estavam cantando 20 anos na igreja, mas estavam fornicando, masturbando-se, praticando pecado, eram os filhos do diabo conforme a Escritura, até que se convertem. Ou seja, o fato de saber de que Jesus é Deus não significa necessariamente que você tenha a verdade. A verdade somente é o Filho quem pode entregar. Ou seja, é mais do que isso. Não os confundem. E eu quero dizer a todos que, honrando a verdade, este que vos fala, eu estava perdido em delitos e pecados, estava morto por 35 anos, até que Deus me salvou. Eu ia à igreja, nasci num lar católico, fiz a primeira comunhão, igreja evangélica por 35 anos, e estava morto até que Deus me deu vida. Nasci de novo. E agora dizem que eu sou só Jesus, sou unitário, e todos aqueles que foram engendrados pela palavra que nós pregamos nos querem taxar de unitários, unicitários. E segundo a definição deste varão que ensinava, eu vou ler o que ele mesmo disse: unitarismo. O que é o unitarismo? Eles creem que há um Deus unipersonal, ou seja, uma só pessoa. Uma pessoa. E dá-lhe com a persona. Dá-lhe com a pessoa. Aonde na Bíblia fala de pessoas. Mas dá-lhe com a pessoa. Um Deus unipersonal. E que Jesus não é o mesmo Deus, é um Deus mais pequeno, mas há um Deus só, o Pai,
e é uma só pessoa, e que esse Deus único e só pessoa é o Pai e é uma só entidade, e encaixam aqui aos testemunhas de Jeová. Estão os mormons, que creem que Deus é Deus, Jeová, e que Jesus é seu filho, mas não é Deus. Ou seja, é o Filho de Deus, e Deus é o único Deus verdadeiro, e estão os unicitários, que por sua vez dizem que só Jesus é Deus. Que Jesus é o Pai, que Jesus é o Espírito Santo. Ou seja, que Jesus, o Filho, é o Espírito Santo. E agora vamos ver e vamos destruir esse argumento. O Espírito Santo não é uma personalidade. O Espírito Santo não é uma terceira pessoa. Vamos destruir isso por uma vez por todas. Mas os unicitários dizem que Jesus é o Espírito Santo. Que Deus que se revela é um Deus que se revela de diferentes maneiras. Deus se revela de diferentes maneiras. Em Êxodo capítulo 3, pois se revelou como anjo de Jeová, por exemplo. Então, se revelou Jeová, depois veio o Filho, se revelou no Filho, e depois no dia de Pentecostes veio o Deus Espírito Santo. Em nenhuma parte diz Deus Espírito Santo, mas eles adicionam as escrituras e põem Deus o Espírito Santo, Deus o Filho, lhe adicionam. Deus o Filho, aonde está isso na escritura? Não existe, se está adicionando a escritura. Então eles creem que Deus se revela de diferentes modos, e aí entra o pentecostalismo unitário, a teoria da unicidade, só Deus, e negam a trindade e todo o resto. Querido povo de Deus, este que vos fala, não é nem unicitário, nem unitário, nem unicitário. Não estamos ali. O Espírito Santo não é uma personalidade nem uma pessoa. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, é o Espírito de Jesus Cristo. E vamos ver pela palavra de Deus tudo isso e vamos começar a citar a Escritura. Mas isso que está aqui termina com isso. Este é o famoso desenho de Atanásio. Diz que aqui está o Pai, aqui está o Filho, aqui está o Espírito Santo, e que aqui Deus é um só. Por isso tem um só círculo. Deus é só um. E fazem um só círculo. Um sozinho. Mas eles dizem que Deus é o Filho. É o Filho. Deus é o Espírito Santo. Ou seja, se Deus é o Espírito Santo, então o Espírito Santo é Deus. Aí depois eles dizem que Deus é o Pai. Ou seja, se o Pai é Deus, então o Pai é Deus. E depois eles dizem que Deus é o Filho. Ou seja, Deus o Filho. E aí eles inventaram Deus o Filho. Deus o Filho. Ou seja, o Filho é Deus. E agora eles dizem que o Pai, que é Deus, não é o Filho. E o Filho não é o Espírito Santo, e o Espírito Santo não é o Filho. O Espírito Santo não é o Pai. Então o que eles estão dizendo é que Deus não é Deus. Deus não é Deus. Isso é o que estão falando. Ou de outra maneira, eles têm 1, 2 ou 3 deuses. Eles dizem e confessam 3 pessoas. 1, 2, 3. 3 pessoas. E dizem que essa pessoa não é essa,
e que essa não é esta, e que são três diferentes. Então, se são três diferentes, interessantemente, essa é Deus e essa é Deus. Então o Filho é Deus, o Pai é Deus e o Espírito é Deus. Então eles têm três deuses? Não, 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 não. Não, 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 eles dizem. Seguro? Não, 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 não. Eles não querem aceitar. Essa parte dói na alma. Não, 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 não. Deus é um. Assim como o homem e a mulher, os dois são um, então eles também são um. Eles acham que é assim, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus, o Filho, aonde está Deus, o Filho na Bíblia? Aonde? Estão adicionando na palavra de Deus. Qualquer um que adicionar a palavra de Deus, vão adicionar as pragas, por se acaso. Ou seja, me mostra onde está escrito Deus, o Filho, Deus, o Espírito Santo. O que diz a palavra de Deus, diz, Deus tem um espírito. Deus tem um espírito, ou qual é o espírito de Deus? O espírito lhe pertence a Deus. O Espírito Santo é um espírito que pertence a Deus. Isso é o que diz a palavra de Deus. Então, o que estamos querendo dizer com isto? Toda essa confusão, vamos jogar no lixo. Ignoram as Escrituras e o poder de Deus. Aqui estava o Jordão. E de repente João estava batizando e veio Jesus. E veio uma pomba voando do céu. Aqui está. A pombinha é o Espírito Santo. Aqui está o Filho. E claro, a voz do céu é o Pai. Aí está. Deus, o Espírito Santo. Ali está Deus, o Filho. E claro, ali está Deus, o Pai. A Escritura é clara. Está bem clara a Escritura, eles dizem. Como é possível que possamos interpretar de outra forma? Eu vou te dizer como é possível. Uma vez, o Senhor essa palavra que está, parece que é em Mateus 22, perdão, Lucas capítulo 20, Lucas 20, mas antes de ir a Lucas 20, vamos ir a uma famosa passagem em Êxodo capítulo 3. Como é possível que possamos interpretar desse jeito? Êxodo capítulo 3, apacentando Moisés as ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, levou as ovelhas através do monte Horebe, monte de Deus, e se lhe apareceu o anjo de Jeová. Quem apareceu? O mensageiro. É isso que significa anjo. O anjo de Jeová, segundo a Reina Valera, YHWH. O anjo de Jeová, o anjo de Yahvé, o anjo de Yod-He-Vav-He, o anjo do Pai, diz, e se lhe apareceu o anjo de Jeová na Reina Valera 60, em uma chama de fogo em meio de uma sarça, e ele olhou e viu que a sarça ardia em fogo e a sarça não se consumia. Então Moisés disse, eu irei
e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo Jeová que ele ia vir, primeiro diz que se lhe apareceu o anjo de Yahvé. E agora diz que vendo Yahvé. Ou seja, vamos pronunciar Jeová. Vocês sabem que eu não gosto de pronunciar esse nome porque vocês sabem do tema, mas vou fazer por causa dos ignorantes, por causa dos débeis e por causa dos que ignoram as escrituras e o poder de Deus. Então, por causa deles, eu vou ler segundo a Reina Valera 60. Diz, vendo Jeová, primeiro diz que apareceu o anjo de alguém, o anjo de uma pessoa. E depois diz que não, que era a mesma pessoa. Era a pessoa, ou seja, era Jeová, vendo Jeová que ele ia vir. A ver, chamou de meio da sarça e disse-lhe, Moisés, não chegues perto, tira os calçados de teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. E disse, quem disse? Jeová, o anjo de Jeová. Ou você se decide, o anjo de Jeová ou Jeová? Quem disse? Não, é que o anjo de Jeová era Jesus, eles dizem. Ou era o filho, então. Como você quiser interpretar. Então ele disse, quem disse? Pois o anjo de Jeová, ele disse, eu sou o Deus de teu pai, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Nada mais lhe disse, ou seja, lhe disse várias coisas, mas disse-lhe o anjo de Jeová, Jeová lhe disse a Moisés, eu sou. A ver, como se diz exatamente? Eu sou o Deus de teu pai. O Deus de teu pai. Que mais? Qual é o Deus de teu pai? Pois, vamos ver. Diz, o Deus de Abraão. Esse daqui é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ou seja, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E alguém vai me perguntar isso, o que tem a ver com o ensinamento? Então, o que tem a ver é que aqui o Deus bendito da glória, através do escritor Moisés, estava ensinando alguma coisa. E sabe o que é? Vocês estão vendo ou não? Está claro? Vamos ver se os sábios e entendidos vêm. Está escrito que Deus falou do meio da sarça e quando ele ia vir, ele disse, não, tire seu sapato, porque essa terra é santa. E Deus que é Jeová, o anjo de Jeová, lhe disse, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E segundo as escrituras, Deus estava ensinando a Moisés uma verdade. Qual verdade? Pois vamos ver agora, Lucas capítulo 20. Verso 27, chegando alguns dos saduceus, os quais diziam não haver ressurreição. No versículo 34, então respondendo Jesus lhes disse, a quem? A estes doutores da lei? Os filhos deste século se casam e se dão em casamento, mas os que forem tidos por dignos de alcançar aquele século da ressurreição não se casarão nem se darão em casamento, porque não podem morrer, mas são igual aos anjos, são filhos de Deus. Ao ser filho da ressurreição, mas enquanto aos mortos hão de ressuscitar. Ou seja, quando Deus se lhe aparece a Moisés e lhe diz, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, sabe o que estava acontecendo? Deus estava ensinando que haveria uma ressurreição. Eu lhes pergunto aos sábios e entendidos, tu acha que realmente o desenho esse
que esse idólatra Satanás inventou, que há um Deus, e outro também, outro também, e outro também, mas esse não é esse não é o outro, e toda essa confusão. Você acha que agora, porque os anos passaram e estamos no mundo cristão, que todo mundo sabe a verdade? Não é assim, meu amigo. A verdade somente quem pode entregar é quem a possui, e esse é Deus. O Pai deu ao Filho, e ninguém pode conhecer a verdade se o Filho não entrega a quem a vai possuir. Ou seja, aqui está um exemplo bem claro que as pessoas ignoram as Escrituras e o poder de Deus, porque em Êxodo 3, Deus estava ensinando a respeito da ressurreição, e você nunca vai entender que quando ele disse eu sou o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele estava ensinando que os mortos ressuscitam, porque Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque está escrito. Mas enquanto que os mortos hão de ressuscitar, ainda Moisés ensinou. Ou seja, lê Êxodo 3 e presta atenção com toda a honestidade se você é capaz de entender que Deus está falando da ressurreição. Se esquadrinha a você mesmo e seja sincero se você é capaz de entender que ali está falando da ressurreição. Mentira, você não pode entender se o Espírito de Deus não está te revelando. Mas sem embargo, Deus, Jesus Cristo, que é Deus manifestado em carne, lhes disse: Moisés ensinou na passagem da sarça, quando lhe chama Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ali ele ensinou que os mortos hão de ressuscitar, que é impossível conhecer a verdade se o Senhor não a revela a você. Ou seja, aí está o pombo, aí está o Rio Jordão, a voz que veio do céu. E muitas pessoas creem que o que a Escritura não diz. Muitas pessoas creem muitas coisas que a Escritura nunca diz, como Deus o Filho, Deus o Filho ou Deus o Espírito Santo. Aonde diz isto? Aonde diz isso na Escritura? Mas as pessoas não só adicionam, tanto quanto falam e brigam, Deus, o Filho, dizendo que é a segunda pessoa. Aonde está isso na Escritura? Mas as pessoas repetem, creem e brigam, crendo que tem a verdade. Brigam crendo que tem a verdade. Agora, vamos entrar em pura Bíblia. Usando os mesmos argumentos dos trinitários, vamos ver desde que em Gênesis 1. Vamos ir desde o princípio e vamos ir até o final, aonde alguns dizem aí está a Trindade. Desde o começo em Gênesis até Apocalipse, aí está a Trindade. E eles pegam e leem as Bíblias, assim como os saduceus. Eles liam que Deus de Abraão, Deus de Isaac, interpretavam o que queriam. E assim ele, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra estava desordenada e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, aí está o Espírito de Deus. Mas quando as pessoas leem, eles mesmos se fazem nécios, porque adicionam à palavra de Deus o que a palavra de Deus não disse. Lê de novo. Aí não está Deus, o Espírito Santo. Aí não há uma pessoa, não há uma personalidade, mas eles ensinam, dizendo aí está a personalidade. Qual é? O Espírito Santo. Aonde diz na Bíblia que ele é uma pessoa? Porque diz Paracleto, que virá a estar para ajudar. O Paracleto é um que se põe ao lado para ajudar. O Paracleto é como algo que te ajuda, como um bastão. A definição de Paracleto é alguém que se expõe ao lado para ajudar e não uma pessoa. A Bíblia não diz. A Bíblia diz que está claro que o Espírito de Deus. É isso que a Bíblia diz, por favor. É isso que a palavra diz. O Espírito de
Deus, o Espírito de Deus. Não diz. E aí está o Deus Espírito Santo? Não. Aí estava a pessoa ou a personalidade chamada Espírito Santo? Não. Assim não diz. Isso sim é adicionar as escrituras. No princípio, quem criou os céus e a terra? Vamos ver, crianças. No começo, quem criou? Deus. Muito bem. Quem criou no princípio? Deus, os céus e a terra. Agora, quem criou os céus e a terra? Resposta: Deus. Ok. Quem se manifestou em carne segundo as Escrituras? Vamos ver, segundo as Escrituras, em 1 de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, crianças. Quem criou no princípio? Deus. Quem se manifestou em carne? Segundo Timóteo 3,16, Deus. Vamos ver. Segundo, diz: e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, e o Espírito de Deus, diz a Bíblia aqui, Espírito de Deus. Então quer dizer que Deus, que cria tudo, se manifesta e que no princípio, quando ele criou, o seu espírito se movia sobre a face das águas. Aí eles dizem, aí está em Gênesis capítulo 1, os trinitarianos, que aí estão as três pessoas. Aí está Deus, e sabemos que o Verbo criou tudo, porque o Verbo estava com Deus, a sabedoria estava com Deus, Deus estava no princípio, e aí eles dizem que esse era o Filho. E o Espírito Santo é o outro, que se mexia, e aí estão os três. Mas aí eles vão a Apocalipse para demonstrar que estão de acordo com as escrituras de Gênesis a Apocalipse, aonde eles leem o último capítulo de Apocalipse, 22, verso 17. Apocalipse 22, 17. Aí eles dizem, desde o primeiro capítulo de Gênesis até o último de Apocalipse, está falando de três personalidades. Três personalidades. E agora vamos ver. E eles leem dessa maneira e dizem, verso 16, eu, Jesus, aí está, Deus o Filho. Eu, Jesus, enviarei meu anjo para dar testemunho às igrejas, eu sou a raiz e o linhagem de Davi, a estrela da manhã, etc. E o Espírito, aí está, a terceira pessoa, eles dizem. Mas eles adicionam, eles chamam de Deus Espírito. Eles não colocam o Espírito, eles colocam o Deus Espírito Santo. Aí está, eles dizem, a terceira pessoa, o Espírito, e a esposa diz vem, e o que ouve diga vem, e diz, eu testifico a todos aqueles que ouvem as palavras desse livro, se alguém adicionar alguma coisa, Deus trará as pragas que estão escritas nesse livro. Ou seja, que aí está o Pai, porque diz que Deus, o Pai. Então eles montam sua explicação e dizem que desde Gênesis estão os três criando e até o Apocalipse, eu, Jesus, o Espírito diz e a voz que fala é o Deus que vai trazer as pragas. E aí também tem a Trindade no Apocalipse.
Vamos destruir esse argumento de uma vez. Diz, versículo 17: e o Espírito e a esposa. Eu tenho certeza que podemos estar de acordo que a esposa, quando diz a esposa do Cordeiro, Cristo, um mistério do varão e a mulher, ou seja, há tanta escritura que podemos colocar com confiança que a esposa é a igreja. A igreja, que é a esposa do Cordeiro. Podemos colocar assim, o Espírito e a igreja. O que fazem, dizem. Ou seja, o Espírito e a esposa dizem. Ok, vejamos nas Escrituras o que dizem. Diz. Vamos derrubar esse argumento de uma vez. O Espírito e a esposa diz que há pessoas, né, que creem que o Espírito de Deus é uma pessoa, Deus o Espírito Santo. E isso é falso. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito de Jesus Cristo, como diz Pedro, quando Deus falava aos profetas, diz que eles tinham o Espírito de Cristo, o qual estava neles. O Espírito de Cristo estava neles, diz a palavra de Deus. Em Pedro, 2 de Pedro, capítulo 1, diz... Vejamos, capítulo 1 de Pedro, capítulo 1 diz: os profetas que profetizaram a respeito da graça, quem profetizou, quem falou, a palavra de Deus diz que os profetas disseram, que profetizaram da graça destinada a vós e inquiriram diligentemente e averiguaram acerca dessa salvação, indicando que tempo indicava o Espírito de Cristo que estava neles. Ou seja, vamos entender? Ponhamos-nos de acordo. Quem diziam? Quem profetizavam? Os profetas. O que eles tinham dentro? O Espírito de Cristo. Eles tinham o Espírito de Deus. Então, o Espírito Santo não é uma pessoa invisível caminhando e que começa a falar e que imagine-se uma nuvem caminhando como um holograma e aí está o Espírito Santo que faz um som. Não. A palavra de Deus diz que os profetas profetizaram, diz, por causa do Espírito de Cristo que estava neles. Neles. Ou seja, no princípio de João 1, verso 1, famoso versículo, no princípio era o verbo. A palavra de Deus diz o que diz, não adicionemos. A palavra de Deus diz que no princípio era o verbo e o verbo era com Deus, existia com Deus e o verbo era Deus. As pessoas leem de outra maneira. As pessoas dizem, no princípio era o Filho. Aonde na Bíblia diz, no princípio era o Filho? Não diz, mas eles inventam e adicionam. Que fique claro isso, que não estamos falando em grego nem em hebraico, nem estamos tomando o que falaram em Niqueia, nem nada, isso não me interessa. Estamos falando da palavra de Deus. No princípio era o verbo, não diz que era o Filho. No princípio era o verbo e o verbo era com Deus. Não diz que o verbo estava com Deus, que o verbo estava junto a Deus. Isso inventaram, não diz isso. A palavra diz que o verbo era. Esse verbo presente é o verbo ser.
o verbo ser. To be, em inglês, é to be. A palavra de Deus não pode ser quebrantada. O que estava, o que existia com Deus mesmo era o verbo. O que é o verbo é a palavra de Deus. Então, não diz que estava junto a Deus, isso inventaram. Não diz que o Espírito era a segunda pessoa. Não diz Deus Espírito Santo. E vamos dar um exemplo. Em Atos, capítulo 5, se não me engano, porque as pessoas falam de uma personalidade chamada Espírito Santo, é uma mentira. Em Atos, capítulo 5, aparece a passagem conhecida de Ananias e Safira. Ananias e Safira, quem falou? O Espírito Santo falou. A quem mentiram? Ao Espírito Santo. Mas mentiram ao Espírito Santo que estava no profeta, no homem, na igreja. Por isso que o Espírito e a igreja dizem. O Espírito não pode falar ou escutar ou você ouvi-lo por si mesmo, porque ele não é uma pessoa. O Espírito não é uma pessoa. O Espírito é o Espírito de Deus que está dentro da pessoa, e a pessoa, a igreja, a esposa é a que fala. Aonde está isso? Leiam tudo, capítulo 5, a história de Ananias que vendeu uma herança, substituiu o preço e a sua mulher, sabendo, eles trouxeram aos pés dos apóstolos. E a palavra diz no versículo 3, e disse, dois pontos, e disse, quem disse, mais uma vez, a esposa, quem disse, e disse quem? Pedro, o homem. O homem. Ele disse. Quem falou? Ele. Quem profetizou? O homem. A igreja, a esposa. Disse Ananias, por que Satanás encheu seu coração para que mentisses ao Espírito Santo? Ananias mentiu a quem? Ao Espírito de Deus que estava em Pedro. E substituiu o preço da herança. Se você ficasse, não seria sua, etc. Como você colocou isso no seu coração, etc. Você não mentiu aos homens, mas a quem? A Deus. Aí está. Deus, o Espírito Santo. Não, assim não é. Eles mentiram ao Espírito de Deus, que estava dentro de um homem chamado Pedro, que pelos dons do Espírito Santo teve palavra de ciência e soube o que havia acontecido. Ao ouvir Ananias essa palavra, caiu e expirou, etc, etc. Passou um lapso de 3 horas, sua mulher entrou e, não sabendo o que havia acontecido, disse. Então Pedro lhe disse. Quem lhe disse? Pedro. Vendestes o tanto da herança? E ela disse sim. Por que combinastes em tentar ao Espírito do Senhor? Ananias e Safira tentaram ao Espírito do Senhor. Tentar ao Espírito do Senhor. Agora, alguém vai dizer, não, o Espírito Santo fala. Então vamos ver em Atos capítulo 13, onde diz que estava na igreja, não nas 4 paredes, na igreja, no corpo, na esposa. Na igreja, dentro do corpo de Cristo, havia profetas e maestros.
Aí diz seus nomes: Simão, Bernabé, Níger Lúcio, Manaém e Saulo, ministrando eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Como falou o Espírito Santo? Quem falou? Pois falou nos profetas. Aí havia profetas. Quem falou? Falou o homem. Nesse caso foi Pedro, neste caso poderia haver sido Barnabé, Lúcio, Manaém, poderia haver sido Saulo. Quem exatamente? Não sabemos. Mas dos quatro falou o Espírito Santo. E disse o Espírito Santo: então, havendo jejuado e orado, impuseram as mãos e os despediram. Então eles, enviados pelo Espírito Santo, por quem foram enviados? Pelo Espírito de Deus, que estava nesses profetas, e os profetas falaram e profetizaram, e por isso souberam que o Espírito de Deus que estava neles, assim como Pedro diz, o Espírito de Cristo que estava neles, o Espírito de Deus que estava neles, eles profetizaram e falaram, e por causa disso souberam que o Espírito de Deus, que Deus mesmo, estava enviando eles. Ou seja, que não é uma pessoa. Não é uma pessoa. Outro exemplo, no capítulo 2 de Atos, vamos avançar rápido. A Bíblia diz que foram cheios do Espírito Santo, Atos 2:4. Eles foram cheios do Espírito Santo. E o que aconteceu? E começaram a falar, segundo o Espírito Santo lhes dava que falasse. Ou seja, mais claro não pode ser. O Espírito Santo não é uma personalidade, não é uma terceira pessoa, não é Deus o Espírito. É o Espírito de Deus que penetra, enche a vasilha e produz profecia, produz. Por isso diz a palavra que o Espírito e a esposa juntos dizem. E Paulo, cheio do Espírito Santo, lhe disse a ele mais o mago, por exemplo, em Atos 13. Quem lhe disse? Vamos ler isso. Atos 13, verso 8. Disse: então Saulo, que também é Paulo, cheio do Espírito Santo, se dão conta, a vasilha, o homem que estava cheio do Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, ao estar cheio, o que aconteceu? Fitando nele os olhos. Quem fitou nele os olhos? O homem chamado Paulo. O homem chamado Paulo disse. Quem disse? Cheio de todo engano e de toda maldade, filho do diabo, inimigo de toda justiça, não cessará de transtornar os caminhos do Senhor? Agora, pois, eis que a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, e não verás o sol por algum tempo. Imediatamente o que aconteceu? Pois como era Deus falando, profetizando por meio de seu espírito que estava dentro do homem, imediatamente a palavra se cumpriu. Caíram sobre ele escuridão e trevas, e dava a volta buscando que ele conduzisse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu, impressionado pela doutrina do Senhor. Não a doutrina do Espírito Santo, nem do Deus Espírito. Creu na doutrina do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, por quem falou, quem disse? Paulo. Paulo foi o que falou. Logo, em Atos 16, diz, por exemplo, lhes foi proibido pelo Espírito Santo. E depois diz, o Espírito não permitiu. As pessoas interpretam Deus, o Espírito Santo, a terceira pessoa vem caminhando, não se lhe vê, mas parece como se fosse uma nuvem e de repente fala, a terceira pessoa. Não, não é assim. Não funciona desse jeito. Vamos ler. Atos capítulo 16, verso 6. Atravessando Frígia e a região de Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo. Aí está Deus proibindo, o Deus Espírito Santo. Vamos examinar a palavra de Deus e não adicionamos o que não está. A Bíblia diz
que lhes foi proibido pelo Espírito Santo falar a palavra em Ásia. Mas como o Espírito Santo lhes proibiu? É isso que tem que se perguntar. Não que o Deus Espírito Santo proibiu. Não. Como os proibiu? Aí está. E quando chegaram a Mísia, tentaram ir a Bitínia. Outra vez, o Espírito não se lhe permitiu. Ou seja, como não lhes permitia? Número 1. O seguinte versículo diz: e se lhe mostrou a Paulo uma visão à noite, ou seja, Paulo tinha visões, e vamos ver como não se o permitiu. Em Atos 20, vamos ver pela escritura como não lhe foi permitido, ou melhor dito, como lhes proíbe ou como lhes permite. Vamos ver literalmente, Atos 20, 22. Diz... Aqui está Paulo em Mileto, versículo 22, diz: agora eis aqui acorrentado no espírito vou a Jerusalém, sem saber o que me acontecerá, senão que o Espírito Santo, aí está Deus, o Espírito Santo, seguro. Aqui diz o que diz, que o Espírito Santo de Deus, e já lemos por muitas vezes que é o Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo por todas as cidades me testifica, ou seja, que o Espírito Santo, o holograma, a pessoa invisível que fala, está caminhando por todas as cidades e falando como se tivesse um megafone. Não. O que estava acontecendo é que por todas as cidades havia discípulos que tinham o Espírito de Deus e profetizavam e falavam. Havia profetas que falavam, e por causa disso dizia: o Espírito Santo me proíbe, o Espírito Santo me detém, o Espírito Santo me diz, o Espírito Santo por todas as cidades me testifica dizendo, o Espírito Santo fala. Não, o que fala é o homem que tem o Espírito Santo de Deus, que me esperam prisões e tribulações. Aonde está isso? Então vamos ler capítulo 21, verso 3 e 4. Para começar, quando Paulo está indo a Jerusalém, verso 3, ao avistar Chipre, deixando à esquerda, navegamos em direção a Síria e chegamos a Tiro, porque o navio descarregaria ali. E ali, ao achar os discípulos, ou seja, encontrar os discípulos, quem são os discípulos? São a igreja, são a esposa. O Espírito e a esposa dizem: vem, Senhor Jesus. Ok, encontraram a quem? Aos discípulos. E dizem: ficamos ali 7 dias. E eles quem? Quem dizia? Eles. Quem são eles? Os discípulos. Encontrando discípulos, eles diziam a Paulo, pelo Espírito que estava neles, que diziam a Paulo pelo Espírito que não subisse a Jerusalém. Ou seja, o que disse Paulo: salvo que o Espírito Santo me fale e me dá testemunho por todo lado que não vá ali, que não vá ali. Como dizia? Porque os discípulos que tinham o Espírito de Deus diziam. Outro exemplo mais para confirmar, vamos ler versículo 8, 9 e 10 do mesmo capítulo. Conforme o Espírito lhe dizia, como o Espírito Santo lhe dizia a Paulo, como diz o versículo 23, que o Espírito Santo lhe avisava que por todas as cidades que lhe esperavam prisões e tribulações, como o Espírito Santo falava, aí está. Versículo 8, na casa de Filipe tinha 4 filhas que profetizavam. Um evangelista chamado Filipe tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. Como o Espírito Santo lhe dizia a Paulo que lhe esperavam cadeias e prisões e lhes proibia ir aqui e ali, como? Através de discípulos, através de donzelas que profetizavam e também por outro profeta. E permanecendo nós ali alguns dias, descendeu da Judéia um profeta
profetiza, discípulos e profetas, chamado Ágabo, o qual, vindo ter conosco, tomou o cinto de Paulo e ligou-se os pés e disse: Quem disse? O homem chamado Ágabo. Isto disse o Espírito Santo: Assim os judeus atarão em Jerusalém ao homem de quem é esse cinto e o entregarão em mão dos gentios. Você quer mais Bíblia? Quer mais confirmação? Alguém precisa interpretar alguma coisa dessa verdade, que o Espírito de Deus não é uma pessoa, o Espírito de Deus é o Espírito Santo de Jesus Cristo, que ele imparte, que ele subministra e que através do seu Espírito ele criou todas as coisas. Vamos ver. Quando Paulo via visões, ou melhor dizendo, quando Paulo via Deus, não via um Espírito Santo. Ele não via uma terceira pessoa. Quando Paulo, todas as vezes que teve visões e viu a Deus, ele via a Jesus Cristo. Quando ele disse: Quem eres, Deus? Quem eres, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Isso podem ver em Atos 22, 17 ao 21. Atos 22, 17 a 21, e diz: Me sobreveio um êxtase e o vi. Ou seja, viu a Jesus, que eu disse: Tem pressa e sai de Jerusalém, porque não receberão teu testemunho acerca de mim. 21. Mas me disse: Vai, porque eu te enviarei longe aos gentios. Quando Paulo via algo que poderia ver com seus olhos no êxtase, o que via não era um espírito ou uma terceira pessoa, ele via Deus, via Jesus Cristo. No caminho de Damasco, a quem viu, viu a Jesus Cristo. Em 1 de Coríntios 8, 5 a 7, diz: Um Deus, o Pai, do qual procedem todas as coisas, um Senhor Jesus Cristo, por meio de quem são todas as coisas. Efésios 4, do 3 ao 6, diz: Um Deus e Pai sobre todos, por todos e em todos. Em Romanos 11, 33 a 36, diz: Porque Ele, por Ele e para Ele. Em 1 de Colossenses capítulo 1 diz que o Espírito Santo, e vamos ler que é melhor, Colossenses 1 ao versículo 19, Colossenses 3, né? Capítulo 1, versículo 3 ao 19. Falando de Jesus Cristo, do seu amado Filho, diz o versículo 15: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, as que há nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam domínios, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por meio dele e por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Verbo feito carne. Jesus criou por meio do Verbo e para o Verbo é Deus. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas nele subsistem. Vamos ver. Tem alguém que diz não, que a sabedoria, em Provérbios 8, 22, aí está o filho, e alguns dizem em Provérbios 8, 22, diz: Aí está a sabedoria, o Senhor me possuiu no princípio, antes dos abismos foi engendrada a sabedoria, e aí estava o filho, e etc. A Bíblia diz que no princípio era o Verbo existia com Deus. Em Gênesis 1, 26. Em realidade tem tanto para destruir esse argumento, meu Deus. Deus me dê sabedoria nessa hora para me concentrar, algo que eu possa destruir essa fortaleza.
eu creio que vamos ir a uma... Vamos ler Atos capítulo 2. Eu creio que com isso vamos destruir assim essa fortaleza, e acho que de tanta escritura que eu tenho, vamos ir a Atos capítulo 2. Tem demasiado, eu poderia passar literalmente dezenas de horas sem me cansar e não teria fome nem sentiria dor. Eu poderia estar muitas horas falando dessa verdade pura Bíblia para derrubar esse paradigma de três pessoas, três personalidades, em que cada uma é Deus. Mas vamos pelo Espírito a Atos capítulo 2, porque eu creio que com isso porque muitos pegam essa passagem quando disse o Senhor ao meu Senhor, quando Davi pelo Espírito disse Yod-He-Vav-He, disse Jeová ao meu Senhor, ou disse Yahvé a Adonai, disse Deus a Deus. Aí está Deus o Filho e Deus o Espírito Santo. No Novo Testamento se traduz disse o Senhor ao meu Senhor. Aí está o Pai e o Filho. A mim me escreveu que eu bloqueei ele, um professor, e ele me deu o seu nome, e eu não vou mencionar seu nome nem seu apelido, mas professor fulano de tal, e quando ele me escreveu e eu li, me respondeu, eu respondi, depois eu tive que bloqueá-lo, porque eu não vou perder tempo com esse homem. E ele me escreveu, lhe sugiro que leia Hebreus capítulo... Eu ia ler Atos 2, mas esse homem me escreveu que era professor, e eu lhe disse à minha esposa, seguramente ele deve ser professor de religião em alguma igreja católica, talvez seja um sacerdote católico, talvez seja um professor de religião numa igreja ou num colégio cristão evangélico. Mas interessante, porque ele me escreveu, e ele já me havia escrito antes, mas essa vez eu bloqueei porque agora não tenho mais nada para lhe dizer. Ele me disse, lhe sugiro, lhe aconselho que leia Hebreus capítulo 8, versículo 1, porque aí diz literalmente que tem dois tronos. Ou seja, o homem disse diretamente que Deus tem dois tronos. Ali ele disse literalmente que o Filho se senta à direita do trono do Pai. Ou seja, eu tive que ler, porque se alguém me diz palavra, eu tive que ir à palavra. E em Hebreus 8 diz, o ponto principal do que vemos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, o qual se assentou, ou o sacerdote se sentou à destra do trono da majestade nos céus. Ou seja, eu lhe respondi, ele disse, se você está me falando que literalmente, te aconselho que você leia bem, porque em nenhuma parte está escrito que ele se sentou à direita do Pai. Diz que ele se sentou à destra do trono da majestade, aonde está o Pai aí. Mas dando-lhe um crédito, ele pegou o melhor versículo que se pode encontrar em toda a Bíblia para demonstrar que há dois tronos, porque diz o sumo sacerdote se senta. Se ele se senta, então não vai se sentar no vento, tem que sentar numa cadeira. Então ele sentou no assento e diz sentou na destra do trono, ou seja, tem um trono, e então um se sentou à destra de um trono, ou seja, outro assento, e aí tem que ter dois tronos. E eu lhe escrevi, antes de lhe dizer isso, te recomendo, com toda humildade você se arrependa,
de todos os teus pecados e humildemente lhe peças a Deus que te mostre a verdade. E ele se ofendeu e eu tive que bloqueá-lo. E o que me impacta é que ele se atreveu a dizer que tem 2 tronos. Então, esse versículo aqui, que esse sumo sacerdote se assentou à destra do trono da majestade, é isso que diz? Não tires nem adiciones o que não está escrito. Mas agora sim vamos ler Atos capítulo 2. Não sei quantos minutos levamos, mas se alguém pode me dizer quantos minutos vão. Atos capítulo 2, falando do Senhor, varões israelitas, versículo 22, ouçam essas palavras, Jesus Nazareno. É interessante, não lhe dizem o Filho de Deus, não lhe chama o Filho do Altíssimo, não lhe chama o Filho do Pai. O homem, Jesus, que vocês conheceram, Jesus, o Filho de Maria, o Filho segundo se pensava de José. Então aqui a palavra lhe diz, Jesus Nazareno, varão, aprovado por Deus entre vós. Ou seja, aqui o que está falando é um varão de Deus. Pedro, que com o Espírito de Deus começa a fluir. E aqui o que eu quero me concentrar é no versículo 24, ao qual Deus, quem? Deus, ressuscitou, solta as ânsias da morte, porquanto era impossível que fosse retido por ela. Porque Davi, esse mesmo Davi que disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha destra até que eu ponha por inimigo, por estar aos teus pés todos os teus inimigos, esse mesmo Davi disse dele, via o Senhor sempre à minha frente, porque está à minha destra, não serei comovido. Quem está falando? Ali, quem está falando é o Filho de Deus, o unigênito de Deus, o Verbo feito carne. Está falando por boca de Davi. Davi, o que fala, profetizava pelo Espírito que estava dentro dele, diz o Senhor, porque está à minha destra. Então, analisar essa palavra é importante. Davi, pelo Espírito, diz, por esta razão, porque está à minha destra. Ou seja, por esta razão, isso é cheque. Isso é cheque. Davi diz dele, via o Senhor sempre diante de mim, ou seja, diante de mim. Aí está o Pai e o Filho, como alguns dizem. Diz, porque está à minha destra, ou seja, é o Senhor Jesus, Deus manifestado em carne, o Verbo feito carne, diz, porque está à minha destra, não serei comovido. Ou seja, a segurança do Senhor Jesus, quando estava aqui na terra, era que ele poderia dizer, um momento, a mim ninguém tira a minha vida. Eu tenho poder para colocar e tenho poder para voltar a pegar. Ou seja, para começar, a mim ninguém tira a vida. Mas por que ele podia falar isso? Porque ele sabia e sabe quem é ele. E aqui está escrito, porque está à minha destra. O que ele estava querendo dizer? Porque ele está à minha destra, não vou ter medo. Porque está à minha destra, não serei comovido. Pelo qual, porque está à minha destra, pelo qual diz, meu coração se gozou, se alegra, se gozou minha língua, e ainda minha carne descansará em esperança. Por quê? Porque eu sei que não deixarás minha alma no Hades, nem permitirás que teu santo veja corrupção.
Por quê? Porque vou ressuscitar depois de 3 dias e 3 noites. Me fizeste conhecer os caminhos de vida, me encharei de gozo em sua presença, varões e irmãos. Seja-me lícito dizer-vos livremente a respeito do patriarca Davi, que morreu, foi sepultado, seu túmulo está entre nós, sendo profeta e sabendo que Deus lhe prometera com juramento que de sua descendência, segundo a carne, surgiria o Cristo para que se assentasse sobre o seu trono. Provendo isso, referiu da ressurreição de Cristo, que sua alma não foi deixada no Hades, nem sua carne viu corrupção. A este Jesus Deus ressuscitou, do qual todos nós somos testemunhas. Assim vem a clave, assim que, concluindo, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vocês veem e ouvis, porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha destra até que ponhas teus inimigos por estado de teus pés. Saiba, pois, com plena segurança toda a casa de Israel, que é esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus os fez Senhor e Cristo. Ou seja, que esta passagem, se o Espírito Santo não nos revela, não entendemos. Mas vamos ao verso 25. Porque está diante de mim, porque está à minha destra, diz o Senhor Jesus, não serei comovido. Ele tinha confiança, sabia quem era. A este Jesus diz, Deus o ressuscita. Ou seja, que exaltado pela destra, ou seja, exaltado. Por quem foi exaltado? Por Deus, mas aqui está escrito por Deus, pela destra. Ok, o que diz a palavra de Deus? Que o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos também vivificará nossos corpos mortais pelo Espírito que mora em nós. Ou seja, o mesmo Espírito que levantou a Cristo. Então a palavra diz que foi exaltado pela destra de Deus. Ou seja, podemos concluir que foi exaltado pelo Espírito de Deus. Pelo Espírito de Deus. Quer dizer que ele foi exaltado pelo Espírito de Deus, sim. Foi exaltado pelo Espírito de Deus, sim. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou pelo Espírito de Deus. Foi exaltado por Deus, sim. Foi exaltado pelo Pai, sim. Foi exaltado pela destra, sim. O que é a destra? Foi exaltado pelo poder de Deus. O dunamis de Deus. Se alguém negar isso, melhor, ou seja, Deus foi ressuscitado pelo poder de Deus, pela destra de Deus, foi ressuscitado pelo Espírito de Deus. Quer dizer que quando o Senhor Jesus sobe e se assenta à destra, no poder da sua força, no megalossuné, na destra da majestade nas alturas, se senta no seu lugar de honra, no lugar de reis, se senta esperando que todos os seus inimigos sejam postos por estrado de seus pés, se senta no seu lugar de honra. Por isso disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te. No mesmo contexto, quando ressuscita o Senhor, exaltado pela destra de Deus, ali se cumpre a palavra de Deus. E há tantos argumentos para destruir, porque as pessoas dizem, façamos ao homem, aí há 3 pessoas, quando Deus formou ao homem, etc, etc, etc. Quando desceu a Torre de Babel, esses argumentos, vou dar citações bíblicas. 2 de Reis, capítulo 6, do 15 ao 18, aí vocês podem observar que quando ele ora pelo seu servo,
foram os anjos que deixaram cego as pessoas. Os anjos são os que executam sua palavra. Aí não estava o Pai, o Filho e a terceira pessoa. Façamos ao homem conforme a nossa imagem e semelhança. Aí dizem que aí estão os três, mas não. Aí outros dizem que os anjos estavam vendo de longe o Pai, Filho e Espírito Santo trabalhando. Façamos ao homem, desçamos. Ou seja, leiam 2 de Reis 6, 15 ao 18. Leiam Jó capítulo 1, capítulo 2. Leiam 1 Reis, capítulo 21, 22. 2 Crônicas 18 ao 21 a 22. 4 testemunhos. O que diz tudo isso? Vamos ler um só. Diz a mesma coisa, que Deus não estava só no princípio. No princípio criou os céus e a terra e ele não era, como dizem as pessoas, esquizofrênico, não. Pessoas que falam consigo mesmo. 2 de Reis, capítulo 2 de Reis, capítulo 6. Vamos ver essa história bem rápido. A ver. O criado de Eliseu e se levantou pela manhã e saiu que serviu o varão de Deus. E eis que o exército havia sitiado a cidade com cavaleiros. Então seu criado lhe disse: Ai, senhor meu, que faremos? Ele disse: Não tenha medo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Ou quem são? O Pai, Filho e Espírito Santo, segundo alguns. E ele orou a Eliseu e disse: Te rogo, ó Senhor, que abra os seus olhos para que veja. A quem ele orou? Ao único. E disse: Então o Senhor abriu os olhos do criado, e olhou, e eis aqui que o monte estava cheio de pessoas a cavalo e carro de fogo ao redor de Eliseu. Uau, era muita gente. E depois que os sírios descenderam a ele, orou Eliseu ao Senhor, e lhe disse: Eu rogo que firas com cegueira a estas pessoas. Então aí o pai, provavelmente com a ajuda do Filho e do Espírito Santo, vamos lutar contra esses, cegar um ou outro ali. Não, aí o pai nesse dia pediu ajuda e começou a andar? Não. Coitados, estavam sozinhos, não tinham ajuda? Não. Não. Eliseu o profeta, ora o único, que tem autoridade e domínio sobre todo o principado, potestade, nome, senhorio, tudo criado. E esse Deus bendito dá ordem a quem? A esses que estão ali, um monte cheio de gente de cavalo, de carro de fogo, a eles, aos seus anjos. E quando Eliseu ora ao Senhor, ele diz: Te rogo que firas com cegueira, Deus, te rogo que tu firas com cegueira. Então Deus o que faz? Mandou a ordem. Então o que aconteceu? Todas essas pessoas de cavalo e carro de fogo foram os que fizeram. Diz a palavra de Deus: e os feriu com cegueira conforme a solicitação de Eliseu. Quem os feriu? Aí diz: Deus os feriu. Sim, mas como? Através dos anjos. Os anjos são chamas, são vento que executam suas palavras. Então vou ler todos os demais e vocês vão ver que Deus falava, tinha todos os exércitos dos céus, sua esquerda, sua direita, e falava. Antes que formara Deus a Abraão do pó, já existiam esses seres criados. Antes que a Torre de Babel começasse a existir, já existiam eles. Antes que fundara a terra, já existiam, por favor. Assim que, no princípio, Deus criou por meio de sua palavra, que é o verbo de Deus, usando seu espírito, que é o poder de Deus. Repito, no princípio de Gênesis capítulo 1, diz: No princípio Deus criou, por meio de sua palavra, e a Bíblia diz que por meio da palavra de Deus foi constituído o universo, de modo que o que se vê foi feito do que não se vê, como Deus criou todas as coisas pela sua palavra, por seu espírito, por seu verbo, sua palavra, seu verbo estava com Deus.
O verbo, sua palavra, estava em Deus, estava nele, existiam nele. E disse, o verbo era Deus. Então, no princípio, Deus criou por meio de seu verbo, de sua palavra, usando seu espírito, que é o poder de Deus. Aonde está isso? Pois vamos ver em Salmo 139, 7. Salmo 139, 7, verso 7. Aonde irei do teu espírito, aonde irei de tua presença? Se subir aos céus, ali tu estás, e se no céu fizer minha cama, é aqui tu ali estás. Se subires sobre as alas das alvas e habitar nas extremidades do mar, ali me guiará tua mão e me recolherá tua destra. O Espírito de Deus é a destra de Deus. O Espírito de Deus é o poder de Deus. Tua mão me recolherá, ali me guiará tua mão e me guardará tua destra. No outro versículo diz claramente, Salmo 104 diz o versículo, se vocês puderem ler todo o Salmo, é precioso, mas está falando do Senhor. Do 27, todos eles esperam em ti para que lhes deis sua comida a seu tempo. Se lhes deres, recolhem-na. A quem? Aos animais e aos homens. Está falando a toda a sua criação. Lhes dás e recorrem. Abre tua mão e se saciam de bens. Esconde teu rosto e se espantam. Tira-lhes o fôlego e deixam de existir. Envias teu espírito e são criados. Salmo 104, verso 30. Envias teu espírito e são criados. Deus cria com sua palavra, a palavra que Deus dá são espírito e são vida. Como fez Deus? No princípio, Deus criou por meio de sua palavra, que é o verbo de Deus, usando seu espírito, que é o poder de Deus, é o duname de Deus, é a destra de Deus, é o poder de Deus. Ou seja, que a Santíssima Trindade é uma doutrina falsa que mantém as pessoas em escravidão de pecados. E se não, pergunta aos pastores que têm suas igrejas cheias e perguntam a quantos vivem em santidades ali. Todas as semanas passam a receber ao Senhor em seu coração e fazem a oração. Repitam comigo e toda a igreja. Eu também fazia a mesma coisa. Senhor, me perdoa. Eu te recebo como meu Senhor e Salvador. E eu também estava assim, irmãos. Estava aí exatamente onde muitos estão agora. Então, vamos ir culminando. E vou ir a Atos capítulo 10. E eu comecei dizendo que as pessoas ignoram as Escrituras, ignora o poder de Deus, ignora o Espírito de Deus. Não se pode conhecer as coisas de Deus se o Espírito de Deus não te revela. Em Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. E vamos terminando. Versículo 1 diz, porque a lei tem a sombra dos bens vindouros e não a representação exata das coisas. Ou seja, não a representação exata. E as pessoas o que fazem? Pois interpretam a palavra mal. E criam-se um montão de premissas que se contradizem. A palavra ou as escrituras não podem ser quebrantadas. Em nenhuma parte diz Deus o Filho. Em nenhuma parte diz Deus o Espírito Santo. Mas toma, isso eles repetem. Mas eu te aconselho que você volte a ler Apocalipse 22 e não adiciones e nem tires em nenhuma parte diz Deus o Filho, Deus o Espírito Santo,
Então, em Hebreus 10:1 diz que a lei tem sombra dos bens vindouros e não a representação exata das coisas. Ou seja, a lei, as escrituras, o Antigo Testamento, ou a lei mesma, a palavra de Deus, as escrituras, ignorais as escrituras, a lei diz ali, não diz, tendo a sombra dos bens vindouros e não a imagem mesma das coisas. A lei não tem a imagem mesma das coisas. Não tem a imagem mesma. Ou seja, vamos ver quem tem a imagem mesma das coisas. Aí mesmo, no versículo 5, diz: por isso, entrando no mundo, sacrifício e oferta não quiseste, mas me preparastes um corpo. Ou seja, se lhe preparou um corpo. E diz no versículo 10, nessa vontade somos santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez por todas. E diz: mas havendo Cristo oferecido o único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra, não diz do Pai, diz à destra de Deus. Se sentou no poder de Deus, se sentou na majestade, se sentou na realeza de sua possessão. O Rei de Reis e Senhor de Senhores está sentado. Ele se sentou à destra da majestade nas alturas. Então, quando diz que a lei é uma sombra, não a imagem. A lei é uma sombra. A lei é uma sombra, não tem a imagem mesma das coisas. Ou seja, vamos ver em Hebreus capítulo 1, diz: nesses postreiros dias, porque muitas vezes Deus falou e de muitas formas em outros tempos aos pais. Quem falou muitas vezes em outro tempo? Deus falou. Deus é o que falou. E como falou Deus? Pelos profetas. Aí diz: em outro tempo pelos profetas. E então eu pergunto: e quando o anjo de Jeová, que lemos em Êxodo 3, que era Jeová, em Êxodo capítulo 3, então quando o anjo de Jeová aparece a Moisés, então ele lhe falou a Moisés: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então, como diz a palavra, que Deus falou muitas vezes, mas fez pelos profetas, mas nesse caso diz que o anjo apareceu. E quando Abraão diz que chegaram 3 varões, um deles era o Senhor, e 2 deles eram anjos que destruíram Sodoma e Gomorra. Então quer dizer que Deus falou pelos profetas, mas também a Bíblia diz que o Senhor apareceu. Então como é possível? Aí está o problema das pessoas que não compreendem, ignoram as escrituras e o poder de Deus, o do nome de Deus, os atributos de Deus, ignoram a capacidade, o poder, a soberania de Deus, ignoram tudo. Eles inventam a trindade. Aqui Deus, aqui Deus, aqui Deus, mas esse não é esse também é esse, mas esse sim é aquele e esse é aquele. É uma desgraça. Aqui diz que o que veio era o mensageiro do Senhor. Deus tem a capacidade para vir quando quiser, ele pode tomar uma forma humana. Mas Deus, uma só vez, se fez para si mesmo, se preparou um corpo.
de mulher, nascido de mulher. Por isso diz a palavra em Hebreus que acabamos de ler, diz, pela oferta, diz, nessa vontade somos santificados mediante a oferta do corpo. O corpo de Jesus Cristo. O corpo de Jesus Cristo. Essa foi a oferta. Hebreus capítulo 10. O corpo de Jesus Cristo foi a oferta. A ele ninguém lhe tira a vida, ele é Deus, mas o seu corpo teve um princípio. Chamará seu nome Jesus. Será o santo ser, o santo ágios, o santo ser. Esse santo ser, esse corpo santo é o que vai morrer uma vez para sempre. Esse, o corpo, como diz, oferta e sacrifício de animais não quisesse, mas me preparastes um corpo. Me preparastes um corpo. Sacrifício e oferta não quisesse, mas me preparastes corpo. Holocaustos e expiações pelo pecado não te agradaram, então disseste, é aqui que eu venho, ó Deus. Aí está o filho dizendo ao pai, não, é Deus mesmo. O mistério que havia se proposto nele mesmo de reconciliar todas as coisas consigo mesmo, ele decide se manifestar em carne, o corpo, o soma de Jesus Cristo, é a oferta. Então, vamos ver que a lei é a sombra, não tem a mesma imagem. Então, quem tem a mesma imagem? Nesses posteiros tempos, diz, Deus falou muitas vezes, em outro tempo, pelos pais, pelos profetas, mas nesses dias nos tem falado pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo. E por quem a si mesmo fez o universo. Por quem fez o universo? Pelo Filho. Quem é o Filho? O Verbo de Deus. O qual, sendo o resplendor de sua glória e a imagem mesma de sua substância. Se dão conta? Perceberam? Jesus Cristo, a lei é uma sombra, mas Jesus Cristo é a imagem mesma de Deus. É a imagem mesma da substância. Quando você vê isso na Escritura, você está vendo uma sombra. Mas quando você vê a imagem mesma de Deus, você tem que ver a Jesus Cristo. E esse, efetuando a purificação de nossos pecados por meio de si mesmo, percebem como purificou nossos pecados? Aí está escrito, por meio de si mesmo. Se assentou aonde? Se assentou à destra de onde? À destra do Pai? Não. Se assentou à destra do Megalossuné, à destra da majestade, da grandeza, da magnificência, da realeza. Se assentou à destra da majestade, nas alturas. E tem muito para dizer, mas parece que eu já me cansei. Ou seja, que eu vou terminar. E aqui terminamos. E vamos nos despedindo. Estávamos fazendo um ao vivo, mas vamos despedir já. E quero dizer, eu quase nunca pronuncio esse versículo, porque me chamam de só Jesus. Mas eu tenho que pronunciar Marcos 9:8, quando ele se levou uns discípulos e se transformou. Quem se transformou foi ele. Ao que brilharam os vestidos e o rosto, não foi ao Pai que está no céu. Ao que lhe brilhou e se transformou foi ao Senhor Jesus. E pela natureza que temos de curiosidade e que não podemos resistir, eles queriam ver quem falava e creiam em mim, mas a Bíblia diz que quando os discípulos olharam, e quando olharam não viram a ninguém, não viram a segunda pessoa nem a terceira pessoa, não viram mais a ninguém, senão a Jesus sozinho. Marcos 9:8.
Aí vocês vão dizer, aí esse homem é só Jesus. Olha tudo desde o começo, que o Senhor tenha misericórdia. E com esta conclusão, provavelmente faremos mais, porque realmente eu não compartilhei 10% do que eu queria, ou seja, não tenho tempo, mas não porque eu queira, mas porque sou humano e a capacidade para dar e receber é humana também. Bênção.